E que em nome de Jesus essa palavra, assim como de manhã falou profundamente conosco, venha falar novamente em nosso coração, em nosso espírito. Eu quero que você feche seus olhos. Senhor e Pai, eis-me aqui, Senhor, perante a Tua noiva, perante, Pai, os Teus filhos e filhas amados, Pai. Senhor, que não fique a minha marca nessa noite, mas fique a Sua, Pai. Que aqueles que ainda não tiveram um encontro, Pai, e ainda usam essas máscaras, vêm para essa casa e saem da mesma forma, todos os cultos, culto após culto, virou uma rotina, Pai. Pai, que nós venhamos sair dessa mediocridade nessa noite, Senhor. Que verdadeiramente venhamos ter aquele encontro real contigo e nunca mais ser os mesmos, Pai. Pois foi assim há 8 anos atrás, quando o Senhor me encontrou e eu nunca mais fui o mesmo. Porque a Tua palavra tem me transformado dia após dia, Pai. E Pai, que esse temor, que essa vontade de não viver na mediocridade recaia sobre sua casa nessa noite, Pai. E que possamos sair daqui, Pai, com a chama acesa novamente, Pai, de queimar, de levar a Tua palavra, de ser transformado e fazer a Tua vontade, Pai. Que o Senhor faça aquilo que tem que ser feito nessa noite, Jesus. Acampa Teus anjos sobre este lugar, Pai. Nós Te damos toda a autoridade, Senhor, sobre cada vida que está nesse lugar. Mantenha nosso coração, nossa mente cativa, e que venhamos ser ministrados, Pai, ainda mais, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você abra a Bíblia em Atos 9. E não é mentira, eu dei graças a Deus que o Marcos pregou, porque eu estava bem perdido, e aí era tanta coisa e eu não sabia o que ministrar. E eu creio que o tema de manhã, talvez o tema da noite seja o mesmo, um encontro verdadeiro com o Senhor, amém? Amém. Galerinha ali está em festa, irmãos. Amém? Quem encontrou, diga amém. Eu cumprimentei a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu estou nervoso, a boca já secou. Eu já tomei uma garrafa d'água antes de subir. Se vocês quiserem deixar uma garrafa aqui já do lado. Amém? Eu vou ler na King James, tá? Diz assim a palavra do Senhor, Atos 9:1. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali, homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivessem autorizados a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem és o Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou em uma visão: Ananias, diante de que prontamente respondeu:
Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. Acaba de ter também uma visão, na qual o homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que torneis a ver e que fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos, algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. Amém? Esses dias eu estava com meus irmãos na mesa, e por conta de... Sabe quando você entra num vídeo, aí comecei a ver o Luiz Hermínio, e ele foi meio que engraçado com essa palavra, porque ele diz que Ananias só aceitou ir falar com Paulo, porque falou assim, ó, no versículo 16: revelarei a tudo que lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Porque quando chama Ananias para ir lá, ele fala: não, ele persegue os discípulos, ele mata os discípulos, você quer que eu vá lá? Não, eu não vou. Mas aí o Senhor fala: vai, porque eu vou revelar para ele o quanto que ele vai sofrer em meu nome. Opa, agora é com a gente. Deixa comigo que agora eu vou lá falar com esse tal de Paulo. Ele vai sofrer? Então eu vou. E aí nisso, Atos 9 começou a falar comigo. Inclusive no encontro de homens eu liberei algo que está sobre essa palavra. E eu quero ser bem breve, porque aqui hoje já se falou muito. Igual o Marcos disse, nem precisava a gente pregar. A peça por si só falou, a oração, o começo, pastora Juliana, enfim, a Tati falando, os louvores, amém? Mas quem crê que o Senhor ainda quer fazer algo nessa noite? Quem crê que o Senhor quer ainda mais profundo? Uma das primeiras coisas que o Senhor falou para mim é que Paulo respirava ameaças de morte. Paulo aqui, para quem não sabe, relata em Atos mesmo, um pouco antes, ele junto da morte de um discípulo que a palavra diz que era cheio da presença do Senhor. Ou seja, Paulo era um assassino daqueles que seguiam a Cristo. Paulo ia atrás, prendia, matava, pedrejava. E muitas das vezes, assim como essa peça diz, muitas das vezes nós somos esses religiosos, que ao invés de ajudar um irmão na fé, a gente mata. Ao invés, por quê? Porque a gente não teve um encontro com Jesus. E eu estava meditando em algo esses dias, igreja, e muitas vezes pior do que fazer algo errado é crer errado. E Paulo cria errado.
Porque quando a gente comete um erro, a gente sabe que cometeu aquele erro, e a gente volta atrás rápido. Mas já imagina Paulo, que achava que estava fazendo certo, mas estava fazendo errado. E se a gente não tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, assim como Paulo teve, a gente vai continuar crendo errado e fazendo as coisas erradas. E isso é muito perigoso. Crer errado e fazer errado. E que o Senhor, nessa noite, nós venhamos compreender a verdade do Evangelho. A verdade que você não é um robô que chega aqui, faz o mesmo rito, a mesma oração. Porque se nós estamos dispersos dentro da casa do Senhor, fazendo a mesma coisinha, imagine fora. Imagine fora. Irmãos, nós não se posicionamos nesse lugar, nesse ambiente à toa. O Senhor fala que através de nós e outras igrejas sobre essa cidade, nós vamos mudar essa cidade, pois essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Mas como você quer mudar algo, sendo que essa transformação não está chegando em você? Porque, como eu disse, entra o seu corpo físico, mas a sua mente e o seu coração não está aqui. Você está lá fora. E deixa eu te falar algo. Tem muito Paulo lá fora, tem muito Saulo lá fora, que o Senhor quer ter um encontro. Porque se a gente não tiver igual Paulo, que as escamas caem dos nossos olhos, nós não vamos conseguir enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Quer ver algo que essa palavra revela? Quando Ananias é chamado para ir até Paulo, sabe o que ele fala? Não vou. Ele mata, ele persegue cristãos. Aí o Senhor começa a falar com ele: não, você vai lá, você vai abrir os olhos dele. E sabe qual é a primeira palavra que Ananias, quando chega, fala? Irmão Saulo. Ananias conseguiu ver o que Jesus já tinha visto. E é isso que Ele quer fazer com você, igreja. Aqueles perseguidores, aqueles que zombam de Cristo, o Senhor quer que você enxergue eles como Cristo enxerga eles. A gente por muito menos não tem ido nem em quem é bonzinho, quanto mais quem nos persegue. Só que quando você tiver o olhar de Cristo e fizer igual a Ananias, chegar perante Ele, as suas palavras mudam, o seu pensamento muda, e o amor de Cristo vai te constranger, que você vai falar e olhar para Ele e vai falar: irmão Saulo. E sabe outra coisa que tem tornado nós bonecos de plástico? Jargão evangélico. A gente ouve tanto aquilo, não vive aquilo e só repete. Era igual aqui, né? Lia, amém, ergui a mão. A gente parou de viver a palavra de Deus. Quer ver algo que virou um jargão evangélico? No versículo 4, sabe o que Jesus disse? Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas das vezes você não falou para alguém: Jesus é contigo, Jesus não te abandona, Jesus está lá com você, você não está passando por essa luta sozinho? E muitas vezes você fala como um jargão evangélico, porque você mesmo nem vive mais isso.
É como se você falasse assim: ei, Ele é contigo, mas na minha casa parece que Ele não está. Na minha vida parece que Ele não está. Só que olha que interessante. Eita, que eu perdi a anotação aqui. Sabe o que Jesus fala, irmã Vivi? Por que me persegues? Sabe o que Jesus está falando? Por que me persegues? Só que se você pegar o contexto, Paulo não perseguia Jesus. Ele perseguia seus discípulos. Só que, meu querido, quando você é de Jesus, o que fazem para você, fazem para Jesus também. A palavra de Jesus aqui não foi assim, ó: ei, por que você está perseguindo meus discípulos? Por que você me persegues? Jesus está comprovando, mais uma vez na palavra, que você não está sozinho, que Ele sempre está com você. Mas por que você tem vivido como se nada tivesse? Como você consegue ainda continuar vivendo com esse vazio aí dentro, achando que é um Deus de longe? Mas Ele está dizendo aqui: por que me persegues? Eu sinto as suas dores, não é assim a música? Eu sinto o que você sente. Eu sondo o mais profundo do teu coração. Que isso fique gravado no seu espírito. Que Jesus não te abandona. E que verdadeiramente, a partir do momento que você falou assim: eu creio que você é o Filho de Deus, eu creio que você é o meu Salvador, vocês são um. Vocês são um. A palavra aqui está dizendo e está nos afirmando que Jesus é um com você. E eu não quero me alongar, eu quero ser bem objetivo. Sabe o que Deus fala para Ananias? Ei, vai lá e abre os olhos dele. E sabe o que Ananias fez? Abriu os olhos dele. Porque muitas vezes nós temos que ter um encontro com Jesus igual Paulo teve. Que a gente acha que está enxergando alguma coisa, mas na verdade Jesus ali foi didático com Paulo. Falou: você é cego. Você tem uma fé cega. Porque você acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Você acha que você vem para cá com a motivação certa, mas você está vindo com a motivação errada. Você acha que dobra o joelho para orar pela causa certa, mas está orando pela causa errada. Porque a gente só chega a ponto de Deus para pedir, para clamar. Ninguém mais faz como Paulo. O Senhor chegar ao ponto de revelar para você: ei Diego, você vai sofrer por mim, você topa? Pastora Márcia, você vai sofrer por mim, quer vir? Marcos, você vai sofrer por mim, quer vir? Porque aqui Jesus mesmo fala: eu vou revelar a Ele tudo que Ele vai passar e vai sofrer por mim. Paulo desistiu? Metade do novo evangelho foi ele que escreveu, na prisão, perseguindo, apanhando, no meio de um naufrágio. Mas sabe o que acontece? Ninguém mais quer sofrer por Cristo. O evangelho virou algo que é só bênção, é só chave, é só um sentimento bom. Não. Chega dessa máscara. Chega dessas escamas nos olhos. O Senhor te chama para um novo evangelho, o verdadeiro evangelho, que se for necessário sofrer por Ele, morrer por Ele, você vai morrer. E sabe o que eu comentei com o irmão Marcos, com o irmão Jean? Algo que me impactou nessa palavra, para a gente caminhar para o final.
Nós só vemos Ananias essa vez. Nós não vemos Ananias mais na Bíblia. Tem outros Ananias, mas esse não se fala mais. Foi exatamente uma só vez. E sabe o que o Senhor me constrangeu com Ananias? E ele falava: eu quero erguer 2 gerações nessa noite. A de Paulo e a de Ananias. Sabe o que Deus fala para Ananias? Ei, vai lá na Bia e faz ela enxergar de novo, porque ela está cega faz 3 dias, porque eu tive um encontro com ela. Sabe o que o Ananias fez? A palavra que diz, que a gente leu, chegou lá, fez enxergar, e sabe o que ele falou? Seja pleno do Espírito Santo. Ele fez além do que Deus pediu. Ele fez muito além do que Deus pediu, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E ele falou assim: não vou deixar meu irmão só enxergando, eu vou deixar ele cheio da presença de Deus. E o Senhor quer nessa noite convocar os Ananias. No encontro de homens ele falou assim para mim: eu estou marcando o encontro com um monte de Paulo por aí, mas agora eu estou precisando erguer os Ananias para chegar lá e fazer enxergar e encher eles do Espírito Santo. Mas nós pouco temos nos importado com o Espírito Santo. Nem parece que é algo mais precioso que o Senhor nos entregou. A gente não tem mais vergonha de assistir algo que é indecente para Deus, sabendo que o Espírito Santo está aqui dentro. A gente não tem mais vergonha de fazer algo ilícito, sabendo que o Espírito Santo está aqui dentro. Mas igreja, está cheio de Paulo lá fora precisando de Ananias, que não vivam uma religiosidade. Eu falo, eu tenho vivido experiências que eu jamais imaginei com o Senhor, mas toda vez que eu oro e eu pego a palavra de Deus, eu falo: eu quero viver isso que os apóstolos viveram, Senhor. Eu não admito só ler isso, Pai. Eu quero viver isso. Irmãos, se você tem vindo aqui, ouvido a palavra, lido a palavra e não quer viver ela, você está perdendo tempo. Porque aqui a gente não prega uma religião. A religião são bases humanas para tentar chegar até Deus. E Deus nunca quis que você chegasse até Ele. Eu não sei se te contaram isso, mas desde o princípio Deus sempre desceu. No Éden, quem descia? Deus descia. Moisés, prepara o povo que eu vou. Quando Jesus morre, o véu rasga de baixo para cima ou de cima para baixo? Deus tem acesso de novo, de cima para baixo. E eu encerro por aqui. O Senhor não está te chamando para alcançar lugares altos. Nessa noite Ele está te chamando para falar assim: filho, se prepara que eu quero descer. Jesus sendo batizado, o que aconteceu? O céu se abriu, a pomba desce, e ali o Espírito Santo repousa sobre ele. E Jesus sempre foi didático. Se você chega perto de uma pomba, ela fica? Mas ali era um sinal que ela não ia mais embora,
que o Espírito Santo não ia mais embora, mas que ele ia ficar. E sabe um fato interessante? Quando Jesus se batiza, o céu se... E não tem outro versículo na Bíblia que fala que o céu se fechou. Essa peça mostra que depois que tira-se as máscaras, pessoas são curadas, cego volta a enxergar, surdo volta a ouvir, aleijado volta a andar. Eu não sei vocês, mas eu quero viver isso. Só que para viver isso não tem mais como entrar aqui e fazer o mesmo rito toda vez e ir embora do mesmo jeito. Eu vou pedir para entoar um louvor. E assim como eu já falei, você não vai subir aos céus. Você não vai subir até Deus. Mas Deus quer descer. Porque sempre foi assim. No Santo dos Santos, preparavam tudo e Ele descia. Eu vou dar alguns minutinhos. Assim que começar esses louvores, primeiramente eu quero chamar os Ananias da casa, os cheios do Espírito Santo de Deus, para me ajudar. Filha, apaga a da nave, por favor. E assim, como Deus descia no jardim, como Deus falou, Moisés, prepara o povo que eu vou descer. Assim como o véu se rasgou de cima para baixo, pois dizendo, eu tenho acesso de novo a vocês. No momento que entoar o louvor, e você já falava em línguas, mas parou de falar, você que ainda não recebeu o Espírito Santo, mas esse desejo ainda continua no seu coração, se prepara. Se prepara, porque o Senhor vai descer. Ele quer arrancar as máscaras de plástico nessa noite. Ele não quer bonecos na presença dele. Pois a palavra de Deus diz que nós somos um corpo. E o Senhor até fez eu lembrar de algo. Nós somos um corpo. E muitas vezes está faltando um braço. Muitas vezes está faltando uma perna. Muitas vezes está faltando um dedo. E sabe o que a gente aprendeu a fazer? Prótese. Se eu fizer uma prótese mecânica, vai continuar fazendo esse movimento do braço. Só que sabe uma coisa? O sangue não corre. E tem muito braço aqui paralisado. Tem muita perna aqui paralisada. Tem muito órgãos aqui paralisado. E essa noite, essa peça veio para nos trazer esse entendimento. Não viver mais a mediocridade. E se você quer sair dessa mediocridade que você está vivendo, venha aos pés do Senhor aqui no altar, pois o Senhor vai descer. Enquanto eu estiver entoando os louvores e você sentir e falar, Senhor, eu não quero mais viver essa mediocridade na minha vida, mas eu quero ser um Ananias nessa geração, que vai ajudar a abrir os olhos, tirar a escama dos olhos, e por onde eu passar as pessoas sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real. Quem puder, fique de pé. Tua voz ecoa em meu ser.
mais quer